A história da redenção de Pedro é, sem dúvida, uma das mais marcantes registradas. Na época em que ele viveu, os pescadores eram considerados homens rudes, com temperamentos explosivos e linguagem grosseira. Tradicionalmente, esses pescadores eram pessoas sem educação formal, mas possuíam uma inteligência prática e habilidades de sobrevivência, adquiridas por meio do trabalho árduo e dos desafios enfrentados nos mares e nos mercados de peixe. Os pescadores eram homens de ação, corajosos e destemidos diante de qualquer adversidade, e Pedro demonstrou isso ao cortar a orelha de um soldado no jardim do Getsemane, durante a prisão de Jesus. Essa reação violenta foi uma manifestação carnal, contrária ao amor que Pedro havia ouvido Jesus pregar ao longo de 3 anos. No entanto, a jornada desse humilde pescador para se tornar um apóstolo de Cristo está registrada em todo o Novo Testamento. Segundo a tradição da Igreja, o Evangelho de Marcos é na verdade uma colaboração entre Pedro e Marcos, que o escreveu como uma narrativa da vida de Pedro, uma espécie de biografia. Dessa forma, encontramos relatos sobre a atuação de Pedro na divulgação das boas novas no livro de Atos dos Apóstolos, e ele também escreveu 2 cartas para os novos convertidos, que foram incluídas na Bíblia. E no vídeo de hoje, vamos explorar a vida e o ministério de Pedro, conforme apresentados na Bíblia. Se você é novo por aqui, seja bem-vindo. Já se inscreva no canal e ative o sininho para ficar por dentro de todos os nossos vídeos novos. E se gostar do conteúdo, deixe seu like. O apóstolo Pedro nasceu em Betsaida, uma aldeia de pescadores próxima a Cafarnaum, situada na região costeira do Mar da Galileia. Pedro era irmão de André, também apóstolo e pescador de profissão. É provável que seu pai, Jonas, também fosse pescador. Pedro era casado, e Jesus curou sua sogra de uma enfermidade, conforme Marcos capítulo 1 versículo 30. Também há indícios de que sua esposa frequentemente o acompanhava em suas viagens ministeriais na igreja primitiva. A educação de Pedro era considerada limitada, e ele falava aramaico com um forte sotaque da região da Galileia. Ele também tinha conhecimento básico de grego, provavelmente devido à sua profissão, que o levava a ter contato frequente com gentios. Como mencionado anteriormente, o apóstolo Pedro é chamado por diferentes nomes na narrativa bíblica. Provavelmente, seu nome original era Simeão, em hebraico, como aparece em alguns textos. Quando Pedro encontrou Jesus, o Senhor o chamou de Cefas, que em aramaico significa rocha ou pedra, e em sua forma grega é Petros, ou seja, Pedro. Esse título faz referência ao fato de que Pedro se tornaria uma pessoa firme como uma rocha, em contraste com seu temperamento anteriormente instável. Considerando todas as informações disponíveis sobre o apóstolo Pedro, não apenas nos 4 evangelhos, mas em todo o Novo Testamento, é possível perceber que ele era um homem simples, direto e impulsivo, típico do campo. Pedro parecia ter uma habilidade natural para a liderança, talvez devido ao seu caráter caloroso, enérgico e comunicativo. No entanto, em algumas ocasiões, especialmente durante a traição de Jesus no Getsemane, ele demonstrou ser emotivo, impulsivo e excessivamente confiante. O Evangelho de João relata o primeiro encontro entre Jesus e Pedro, através de seu irmão André. Isso ocorreu antes do início do ministério público de Jesus na Galileia. Após esse encontro, Pedro e André continuaram pescando por algum tempo, até que receberam um convite de Jesus enquanto estavam pescando no Mar da Galileia. O apóstolo Pedro desempenhou um papel ativo e importante durante o ministério de Jesus. Ele foi um dos primeiros discípulos a ser chamado, e sempre esteve entre os 3 mais próximos de Jesus. Em várias ocasiões, ele falou em nome dos 12, mostrando sua influência e liderança.
Pedro demonstrou coragem ao pedir para caminhar sobre as águas com Jesus e também esteve presente na transfiguração. No entanto, ele também teve momentos de impetuosidade, como quando tentou repreender Jesus ao ouvir sobre sua morte iminente. Quando Jesus perguntou aos discípulos quem eles achavam que ele era, Pedro foi o primeiro a responder, confessando que ele era o Cristo, o Filho do Deus vivo. Essa resposta foi reconhecida por Jesus como uma revelação divina dada a Pedro. Além disso, Jesus fez uma declaração significativa a Pedro, referindo-se a ele como uma pedra, sobre a qual sua igreja seria construída, e afirmando que as forças do mal não prevaleceriam contra ela. Essa afirmação tem sido objeto de discussões e interpretações diversas ao longo dos tempos. Houve várias interpretações em torno do jogo de palavras envolvendo o nome Pedro. Duas das mais antigas e conhecidas são as seguintes. Alguns argumentam que a pedra se refere a Pedro pessoalmente, enquanto outros defendem que a pedra se refere à verdade declarada por Pedro, isto é, o Cristo, o Filho do Deus vivo. Jesus instruiu diretamente o apóstolo Pedro a cuidar de suas ovelhas. Em uma ocasião, Pedro questionou Jesus sobre a situação dele e dos outros que haviam deixado tudo para segui-lo, e recebeu a promessa das bênçãos do reino de Deus. Durante os momentos finais de Jesus antes da crucificação, o apóstolo Pedro teve uma participação ativa. Junto com o apóstolo João, ele foi encarregado de preparar a última ceia em Jerusalém. Inicialmente, Pedro relutou em permitir que Jesus lavasse seus pés, mas compreendeu a importância e a necessidade daquele ato do Mestre. Durante a prisão e crucificação de Jesus, o apóstolo Pedro o negou 3 vezes, como previamente anunciado por Jesus. Essa negação contrastou com seu comportamento valente e impulsivo ao cortar a orelha de Malco, servo do sumo sacerdote, durante a prisão. No entanto, ao encontrar o olhar de Jesus e lembrar-se das palavras do Mestre, Pedro se arrependeu profundamente. Embora os evangelhos não mencionem explicitamente, é possível que o apóstolo Pedro tenha testemunhado a crucificação. Além disso, o Cristo ressurreto apareceu pessoalmente a Pedro, conforme relatado em algumas passagens bíblicas. O apóstolo Pedro teve um papel fundamental na propagação do Evangelho no dia de Pentecostes, sendo o primeiro a pregar. Nessa ocasião, aproximadamente 3.000 pessoas se converteram. Até o capítulo 13 do livro de Atos dos Apóstolos, Pedro desempenhou um papel proeminente na narrativa. Nos primeiros anos, ele foi o líder da igreja em Jerusalém, enquanto o apóstolo Tiago liderou o Concílio de Jerusalém, onde importantes decisões foram tomadas em relação à participação dos gentios na igreja. Pedro desempenhou um papel importante na escolha de Matias para substituir Judas como um dos 12 apóstolos. Durante seu ministério, Pedro realizou grandes milagres, sendo que até mesmo os doentes eram colocados de forma que suas sombras os cobrissem, resultando em curas. Ele pronunciou as famosas palavras: "Não tenho prata nem ouro, mas o que tenho, isso te dou. Em nome de Jesus Cristo, o Nazareno, levanta-te e anda." Atos 3, 6. Um dos milagres notáveis realizados por Pedro foi a ressurreição de Dorcas. Há muitos outros relatos de milagres durante o período apostólico da igreja primitiva. O apóstolo Pedro também desempenhou um papel importante na disciplina de Ananias e Safira, que mentiram e agiram de forma perversa, resultando em suas mortes sobrenaturais. Durante o período de intensa perseguição em Jerusalém após a morte de Estevão, Pedro expandiu seu ministério para outras regiões, incluindo Samaria, onde ocorreu uma grande evangelização por parte de Filipe, bem como nas cidades costeiras de Lídia, Jope e Sarona. É possível que durante esse tempo Tiago tenha assumido a liderança em Jerusalém. Pedro também teve um papel significativo ao levar as boas novas à família de Cornélio em Cesareia.
De acordo com a carta aos Gálatas, Pedro também esteve em Antioquia. É nesse relato que encontramos o conflito entre os apóstolos Paulo e Pedro, quando Pedro inicialmente se associou aos cristãos gentios, mas depois se afastou deles por temer a pressão do grupo que defendia a circuncisão e a observância da lei de Moisés pelos gentios. O comportamento de Pedro também influenciou Barnabé, o que levou Paulo a repreendê-lo publicamente por sua hipocrisia. No entanto, essa situação foi resolvida, e Pedro mais tarde se referiu a Paulo como nosso amado irmão. Na Epístola aos Coríntios, descobrimos que havia divisões dentro da igreja, com alguns grupos afirmando seguir Pedro, outros Paulo, Apolo e até mesmo Cristo. Isso sugere que Pedro provavelmente visitou pessoalmente essa igreja em algum momento. Após o ano 50 depois de Cristo, temos menos informações detalhadas sobre a vida do apóstolo Pedro. No entanto, com base em suas duas epístolas, sabemos que ele continuou ativo na pregação da palavra de Deus e no cuidado do rebanho do Senhor até o momento de sua morte. Há um debate significativo em relação à suposta residência de Pedro em Roma. É importante destacar que a igreja em Roma não foi fundada por ele, pois seria improvável que Paulo escrevesse uma epístola àquela igreja sem mencioná-lo. Na verdade, não há base bíblica para afirmar que Pedro foi o primeiro bispo de Roma, nem há indícios de que ele tenha sido líder da igreja na cidade por um longo período. A tradição que sustenta essa ideia é bastante questionável. Para obter mais informações sobre a igreja em Roma, é interessante considerar o panorama apresentado na carta aos Romanos. Apesar disso, é provável que Pedro tenha visitado Roma em algum momento próximo ao fim de sua vida e que tenha escrito suas duas epístolas enquanto estava na cidade. Em 1 Pedro 5:13, o apóstolo menciona estar em Babilônia. A maioria dos estudiosos entende essa informação como uma referência a Roma. A presença de Marcos na ocasião também apoia essa interpretação. Existe uma tradição antiga e amplamente aceita dentro do cristianismo de que o apóstolo Pedro tenha sido martirizado em Roma por volta do ano 68 d.C., assim como Paulo. Tertuliano, 200 d.C., sustentou essa informação, e Orígenes afirmou que Pedro foi crucificado de cabeça para baixo, uma crença também encontrada em alguns textos apócrifos. Gostou de conhecer a história de Pedro? Comenta aqui embaixo. E não esqueça de se inscrever no canal e deixar seu like. Deus te abençoe.